Paz do Senhor Jesus a todos, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal nesta manhã de domingo. Quero deixar uma palavra do Senhor Jesus para os irmãos, que se encontra no livro de Mateus 19, eu vou ler o versículo 30. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Nessa passagem aqui, o Senhor falava sobre um jovem rico, que procurou o Senhor Jesus e dizia que ele já era uma pessoa que já fazia o bem, o que ele precisava para herdar o reino dos céus, E ali o Senhor começava a conversar com ele e dizia que ele teria que vender tudo e seguir a Jesus, e ele já dizia que ele já fazia algumas coisas e que ali o Senhor conversava. E mais lá na frente, o Senhor falava, Pedro perguntava para Jesus, Então, se ele tinha abandonado a sua casa, tinha ido com Jesus, ao contrário daquele jovem, porque quando o Senhor disse para ele vender tudo e seguir a Jesus, esse jovem ele se entristeceu, E ele não aceitou, porque ele estava apegado às coisas materiais, do dia a dia, da vida. E com essa passagem, Pedro depois perguntou para Jesus, mais lá na frente, Senhor, mas nós que largamos tudo, deixamos tudo, e ali o Senhor dizia que todo aquele que não deixar pai e mãe, que não deixar a sua família, deixar as suas coisas, as coisas do mundo, para seguir a Jesus, aquele não é digno, de herdar o reino dos céus. Mas, na verdade, tirando para a nossa vida hoje, irmãos, muitas pessoas acham que nós temos que ser pobre demais, sem ter nada, ser sacrificado para seguir a Jesus e ter uma vida com Cristo. Mas ali o Senhor não disse aquilo porque o Senhor queria dizer que o jovem teria que ser pobre, não ter nada, vender tudo. Porque o Senhor já disse aquilo, porque o Senhor via que ele já estava com o coração nas coisas materiais. Então, isso não significa que o Senhor disse que você não pode ter as coisas para herdar o reino do céu. O Senhor queria dizer, o Senhor Jesus, ele falava muito em parábolas. E ali ele via o coração daquele homem, como ele vê hoje os nossos corações. O Senhor disse daquela forma porque o Senhor realmente via que o coração dele estava nos bens. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas acham que por termos alguma coisa, não herdamos o reino de Deus. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus disse daquela forma porque Jesus já conhecia o coração daquele homem, Então, assim, mas é uma verdade. Jesus quer que nós largamos tudo. Largamos tudo, não quer dizer que vamos abandonar tudo que nós temos, para só seguir a Jesus. Não é isso. Nós podemos ter tudo, ter filhos, ter família, ter pai, ter mãe, ter amigos, mas o nosso coração tem que estar realmente, em primeiro lugar, no Senhor Jesus, nas coisas de Deus. Agora, se você deixar as coisas de Deus para segundo plano, aí sim, Jesus não se agrada, Deus não se agrada, O que eu aprendo com isso? Que primeiro nosso coração tem que estar nas coisas do Senhor, buscando primeiro as coisas de Deus, as coisas do alto. E quando o nosso coração está diante de Deus, buscando essas coisas, logicamente, nós estamos preparados para ter as outras coisas, para ter riqueza, para ter carro, para ter bens, para ter filhos do nosso lado, porque o nosso coração, em primeiro lugar, está nas coisas de Deus. E em segundo plano, vem a família. Na palavra de Deus diz que, assim, primeiro, o nosso coração tem que estar em Deus. E se o nosso coração primeiro está em Deus, automaticamente nós vamos ter um coração bom, um coração segundo o coração de Deus, um coração cheio de amor, de paz, e ali nós podemos ter paz com a nossa família, que está em segundo plano, a nossa família, depois vem a igreja, depois vem os nossos amigos, e as pessoas que nós temos que estar, junto todos os dias, dando uma palavra de conforto, palavra de carinho. E se o nosso coração está direto ligado ao coração de Deus, nós vamos ser capazes
de fazer as outras coisas, né? Nessa manhã eu aprendi nessa palavra que primeiro o nosso coração tem que estar em Deus. E segundo, nós temos que estar com o coração na nossa família. Nossa família é muito importante para o nosso Deus, né? E a nossa família é a base, né? A base, o alicerce, né? Da gente estar de bem com as outras pessoas, porque através da nossa família nós podemos estar buscando mais pessoas para estar ao nosso lado, né? O Senhor Jesus nessa manhã fala muito ao meu coração sobre essa parte de família, né? Família, tá buscando uma família na presença do Senhor, buscando as coisas do alto, né? Trazendo a nossa família em oração, pedindo sempre ao Senhor para nos guardar, para nos livrar do laço do inimigo, para que a nossa família esteja protegida no altar do Senhor. E nesta manhã eu quero dizer para você, você que ainda não tomou uma decisão de estar no altar do Senhor, buscando as coisas do alto, é hora de você se apegar ao Senhor, porque no momento em que você está buscando as coisas do alto, buscando as coisas de Deus e falando para o Senhor, deixando a sua família no altar, o Senhor cuida, porque o Senhor vê o seu coração. O Senhor diz nesta manhã para você, cuide das coisas do alto, busque, vá fazer a obra do Senhor, cuide das coisas do Senhor, cuide daquilo que o Senhor tem colocado na tua mão, do teu ministério, vá fazendo a obra do Senhor com carinho, com amor, e ali o Senhor tomará conta da tua família, e você sempre vai ter um tempo para estar junto da tua família, fazendo as coisas que o Senhor quer, e se você está fazendo a obra do Senhor, você automaticamente já está cuidando da tua família, porque todos os dias quando você abre a palavra de Deus para ler, para fazer a obra de Deus, o Senhor já está cuidando dos teus, amém? O Senhor Jesus, Ele cuidou dos seus discípulos. Nós vimos que em toda a trajetória do Senhor Jesus, Ele não deixou nenhum discípulo dele passar fome. Mesmo ali, quando Ele fez a multiplicação dos pães, né? Todos comeram e sobrou. Então, o Senhor, quando você se propõe a estar fazendo a obra do Senhor, está nos pés do Senhor, nada te falta. Pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, mas o Senhor sempre vai estar do teu lado para prevenir a sua vida, para que você não morra no deserto. Qual é esse deserto, missionária? É o deserto da dor, da enfermidade, né? É o deserto da falta de compreensão das pessoas. E quando você está do lado do Senhor, fazendo a obra do Senhor, primeiro o Senhor na tua vida, o Senhor não vai te desamparar. Na hora da dor, na hora da enfermidade, porque nós vivemos aqui, irmãos, na terra, e nós estamos, assim, passando por momentos difíceis. Sempre vai vir a doença, vai vir as dificuldades, o levante do inimigo para te tirar a tua paz. Muitos vão te dizer coisas que vai te magoar. Então nós não estamos imunes a essas coisas aqui na terra, né? Nós não estamos imunes. Então, nesse momento, quando tu passar por dificuldade, quando você estiver na dificuldade da doença, da falta de coisas, da falta de compreensão, nós temos um Deus que é o primeiro na nossa vida. Se Ele é prioridade na nossa vida, automaticamente o Senhor vai nos deixar como prioridade na vida dEle. Então, assim, o Senhor vai ter nós como filhos, né, abençoados. O Senhor vai olhar e vai dizer, não, aquele sempre esteve do meu lado, aquele me obedeceu, né, como um bom pai. O Senhor já é misericórdia, Ele já faz isso por sua tão grande misericórdia. Agora você imagina se você estiver na presença de Deus, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, com amor e com carinho. Então Deus não vai te abandonar. O Senhor sempre vai fazer de tudo, né, para você ser o primeiro, porque ali diz, né, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem são os primeiros? São aqueles que muitas vezes deixaram tudo, abandonaram tudo, né, confiando no Senhor. E o Senhor, no momento certo, você vai ser prioridade na mão do Senhor, né? Então você vai ser o primeiro, né, ao Senhor te ajudar, ao Senhor ouvir a tua voz,
o teu clamor diante do altar dele, né? Então, assim, Deus nunca vai deixar de atender primeiro um filho que sempre estava ali com a vida consagrada no altar do Senhor para ouvir um ímpio. Então, você, nesse momento que me ouve, né? Você seja, assim, fiel ao Senhor. Porque no momento certo, às vezes você acha assim, o Senhor está demorando. O Senhor está demorando a me entregar. Olha aquele ímpio ali que não faz nada, que não busca a palavra de Deus, ele está bem. E eu que sou um filho de Deus, que eu sempre obedeci, eu estou assim. Não pense assim, porque o Senhor, no momento certo, o Senhor, você vai ser prioridade na mão do Senhor. Aquele servo que está ali, andando dia a dia, fazendo a vontade do Senhor, no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai te colocar como prioridade, você vai ser o primeiro, né? Não pelas coisas materiais aqui na terra, mas pela nossa coroa que nós queremos herdar lá no céu. Nós sempre sabemos que fazendo a vontade de Deus, quando o Senhor vier, nós vamos ser prioridade para o Senhor. Nós seremos os primeiros a entrar no reino dos céus. E nós vamos herdar nossa coroa. Então, nesta manhã, eu lanço uma palavra profética na tua vida. Você que tem passado por momentos difíceis, de dor, e tem conseguido estar aos pés do Senhor. Você hoje, nessa manhã, eu profetizo na tua vida, você vai ser prioridade para o Senhor. O Senhor vai vir ao teu socorro. O Senhor vai fazer o melhor para a tua vida neste dia. O Senhor vai trazer bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre o teu trabalho. Se estava demorando, não temas, porque o Senhor diz nessa manhã, eu sou contigo, filho. Eu vou fazer o melhor e você vai ser prioridade no teu trabalho, você vai ter prioridade no teu dia a dia. Tudo aquilo que você fez para o Senhor não foi em vão. Então, continua firme, o Senhor sendo prioridade na tua vida, porque o Senhor sempre vai fazer com que você seja o primeiro, mesmo que demore, mesmo que passe um tempo, aquilo que você tem colocado no altar do Senhor vai chegar. É só um tempo de espera, porque o Senhor faz no tempo dele, na forma que ele quer. Eu tenho observado isso na minha vida, eu tenho deixado as minhas coisas na mão do Senhor, no altar do Senhor. Tem sido luta para mim, abandonar minhas coisas, meus filhos, a minha casa. Mas eu tenho dito, Senhor, se a minha prioridade agora é cuidar dos outros, é cuidar das pessoas, e a prioridade agora é ser diminuída diante de Ti, Pai. Eu quero me diminuir diante do Senhor para que eu possa ser exaltada quando o Senhor voltar. O que é uma exaltação para o Senhor? É o Senhor nos entregar a coroa, né? No dia que o Senhor voltar, nós sabemos que nós vamos ser exaltados com Cristo Jesus. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós sofremos agora, mas nossa exaltação vai ser quando o Senhor vier. E nós sabemos que nós vamos ser os primeiros a entrar no reino do céu. Isso já é grande coisa, porque esse é o nosso lema, é a nossa força para estar no dia a dia sendo os últimos, né? Sendo os últimos na fila a ser enxergado, a ser os últimos, né? Muitas vezes as pessoas falam, olha, ali, ó, tá passando por tudo isso, mas nós sabemos que quando o Senhor voltar, nós vamos ser exaltados com Cristo Jesus e vamos receber a nossa coroa, amém? Mas mesmo aqui na terra, saiba você que se você é fiel, o Senhor já te coloca em lugar de honra, porque na palavra de Deus diz que nenhum filho do Senhor será humilhado, né? Pode ser humilhado, mas uma hora o Senhor exalta e o Senhor faz você ver que valeu a pena servir ao Senhor. Amém? Que nesta manhã o nosso Deus nos enxergue como filhos obedientes ao Senhor, mesmo com pecado, né? Com lutas, nós temos que estar todos os dias tentando ser uma pessoa melhor diante do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus nas nossas vidas. Que o Senhor nos ensine cada dia mais, né? Que não é estar buscando as coisas da terra para ser um filho obediente, é buscar as coisas do alto. Que nós sejamos ricos daquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? Muitas vezes nós achamos que rico é ter dinheiro, ter bens, ter tudo. Rico é uma pessoa que busca a cada dia estar melhor diante do Senhor, é aprender a perdoar, é aprender a amar mais o seu próximo, a sua família, aquilo que o Senhor tem nos dado na nossa mão, que é o nosso ministério, amar mais.
e ser diminuído cada dia mais diante de Deus, para que o nosso Deus possa nos exaltar, né? Nos exaltar até quando nós conseguimos uma bênção para um irmão. Ali o Senhor nos exalta. Quando nós oramos e o Senhor, né, nos dá a vitória naquela oração, mesmo que seja por um amigo, por um irmão que está passando uma dificuldade, e o Senhor dá aquela bênção. Então ali nós somos exaltados através do nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus exalta o nome dele através da nossa vida. Então que nós sejamos atento a ver esses mínimos detalhes, que muitas vezes a exaltação do nome do Senhor vem sobre as nossas vidas, para que todos vejam que a nossa oração valeu a pena, para que todos vejam que a nossa perseverança valeu a pena, que nós valeu a pena estar no altar do Senhor. Quero orar por você nessa manhã, amém? Senhor Deus, nosso Pai, nos abençoa, nos livre e nos guarda de todo mal, que o nosso coração, Senhor, esteja rico diante de Ti, Pai, diante das Tuas obras, Senhor, diante dos Teus milagres, Senhor, que nós vemos, Senhor, não nas coisas materiais, meu Pai. Ô Senhor Jesus, abençoa a nossa casa, a nossa família, que cada dia, Senhor, nós sejamos os últimos, para que nós possamos ser os primeiros naquele momento que o Senhor quer nos exaltar. Senhor, que o Teu nome seja sempre exaltado nas nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos em paz, na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos livre e nos guarde, e nos dê riqueza vindo do alto nessa manhã. Amém? Fiquem com todos na paz do Senhor Jesus. Amém?